é tudo real, a gente é tudo sócio. Então, se a gente é sócio, tudo real. Para vocês verem como é o nosso network. Conheci John na MLS, que é a liga de mentorias que a gente faz parte, que a gente tem como sócio Flávio Augusto, Joel e Caio. E o que é isso, né? Trazer para Paraíba, que não é fácil, quero dizer uma coisa para vocês, fazer os caras pegar 3 horas de avião, tá aqui conversando com a gente de uma maneira genuína, de uma maneira gratuita, porque são meus amigos. São meus amigos. Então, é muito sobre isso. Mas assim, John deu um show aqui. Eu estava ali vendo tudo. E assim, é um cara que dispensa comentários. Estão prontos para o próximo? Chama, né? Ficou chama, né? Estão prontos para o próximo? Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui. Quero uma coisa com vocês. Vira a folha aí. Já anotaram algumas decisões? Sim ou não? Quem tava mais cedo, eu disse, a última folha do Måneskin de vocês, a última folha para vocês anotarem as decisões. Já anotaram? Que bom, tá? Agora eu posso pedir para vocês ficarem de pé? Tá bom? Queria muito que vocês ficassem de pé. Essa pessoa que a gente vai receber aqui, por isso que eu pedi esse cara de pé, porque ele vem revolucionando o mundo das vendas no Brasil. E ama o Nordeste, vendedor raiz, que vai para o front. E quando a gente pensou em todo o line-up do evento, dizer assim, a gente precisa trazer alguém que realmente venha trazer venda na veia. Eu queria que vocês assim recebessem, para ele sentir, ele ama João Pessoa, ama o Nordeste, e eu queria que ele sentisse através de vocês o calor humano que a gente sabe dar genuinamente da gente do Nordeste, tá? Eu quero trazer com muita alegria que vem para cá, Alfredo! Vamos bater um papo. E aí, turma, tudo bem? E aí, olha só, Alfredão, é o seguinte, inclusive muito louco assim, porque eu tive lá no G4 semana passada, eu estava lá, a gente estava vendo tudo e... Quem conhece o G4 aí, só pra... Aí é bom, hein? Marketing tá funcionando. É verdade, é verdade. Quem já é aluno nosso? Ali, ó, bacana. Ainda dá para vender ainda aqui. Pois é. Um cara como você que transformou as vendas no Brasil, que inspira assim milhares de empresários. Quando eu vi, a gente disse assim, convidou você para estar aqui. E acima de tudo, você tem um respeito muito grande pelo Nordeste, por isso que a gente escolheu também para estar aqui com a gente. Pelo seu respeito, por gostar aqui do Nordeste, de querer estar aqui. E Alfredo, primeiramente eu quero agradecer por você ter saído de São Paulo, estar aqui e tal, para estar conversando com a gente. Mas eu sei também que você percorre o Brasil todo. E aí eu queria, no seu olhar, quando você olha esse movimento dos empresários do Nordeste, o que é que chama a atenção ao você enxergá-los? Bom, primeiro, prazer estar aqui, uma palestra especial, dia da Black Friday. Estou bem feliz de estar em João Pessoa de novo. Tinha um tempo que eu não vinha para cá, que é um lugar que eu já falei publicamente que eu moraria aqui. Eu acho aqui uma delícia. Lembro até hoje de um japonês que tem ali em frente ao hotel. Eu acredito que eu conheço negócios muito grandes e muito melhores do que vários negócios de São Paulo. Eu acho que no final do dia a gente claramente vê isso na última janela de IPO, né? A gente teve Grupo Mateus, Rapvida, uma série de negócios do Nordeste indo para a Bolsa. Nordeste hoje, eu acho que ele tá começando a entender
que ele é uma matriz energética do mundo, o novo mundo que surgiu de inteligência artificial, o Nordeste vai ser fonte de energia para esse desenvolvimento, essa evolução. Então, cada vez mais o mundo não vai olhar só para o Brasil, não. O mundo vai começar a olhar para Nordeste. Já é uma realidade. Se você vê a quantidade de dinheiro em usinas eólicas, nessa área energética no Nordeste, é uma coisa absurda. A única coisa que eu percebo e eu sou carioca, né? E o carioca, ele tem, eu acho que essa similaridade com o Nordeste, que às vezes não me leve a mal no que eu vou falar, tá? Porque eu estou me colocando no mesmo lugar e é uma questão de comportamento. Às vezes é um pouco daquele, sabe aquele espírito vira-lata, tipo assim, pô, ele é melhor que eu. Você só não parou para olhar o quanto você é foda. Então hoje eu sinto que tem muito negócio. O Marcos Varanda estava comigo ali, ó, tá aqui, criou uma startup incrível, vendeu para uma gigante. E eu, quando entrei em Portugal, a gente conversou exatamente sobre isso. Falei, cara, é assustador a quantidade de negócio bom, que dá dinheiro, que é grande, que não tem investidor, que foi criado na raça, que foi criado na venda. Você vai para São Paulo, você tem negócios muito bem vestidos, mas que por dentro queimou dinheiro de investidor, está no 3º ou 4º round e não encontrou modelo de negócio. Então eu acho que o Rio tem muito disso também, tá? O Rio tem muito disso também. Então no final do dia, eu acho que é um pouco de se valorizar. Porque aqui no Nordeste, e aí eu vou trazer Fortaleza, vou trazer, né, Nordeste, tem negócios muito maiores e muito melhores do que os do Sudeste. A única diferença é que aqui vocês são bons. Palmas aí, ó. Muito melhores. A única diferença é que no Sudeste a galera é muito boa de botar a roupa bonita, se vestir e gritar mais alto. E aqui vocês são bons de trabalho, de atender cliente, de entregar resultados, de capturar margem. Então essa é a grande diferença. Acho que a partir do momento que... Eu acho que isso está acontecendo, né? Eu lembro que quando, cara, eu comecei a minha história, turma, eu tentei abrir uma empresa de e-commerce, tentei crescer no Sudeste, não consegui, falei, cara, vou me estabelecer no Nordeste, criar case e aí volto para o Sudeste com uma autoridade no assunto. Então foi aí que o Nordeste entrou na minha vida. E eu chegava aqui e tinha aquela coisa do o cara de fora, tal, parecia o gringo, né? Cara, hoje não tem mais isso. Essa é a verdade. Olha o nível de evento que você está fazendo, irmão. Você trouxe os maiores nomes do mercado. Olha a quantidade de gente aqui. Então, no final do dia, eu acho que é só uma questão que às vezes a gente fica com vergonha de se vender. E se vender faz parte do trabalho. Então, não pode ter esse dedo, entendeu? De falar o resultado, de mostrar o quanto você é grande. E óbvio que hoje o conteúdo ajuda muito isso. E ó, eu tenho um clube de negócio relevante, participo de vários outros clubes. Não vou mentir não, os caras que mais estão crescendo são os caras do Nordeste. Amém, isso é muito bom, isso é muito bom. Ó, uma coisa que você falou aí, eu percebo muito acompanhando os meus mentorados, sabe? Que muitos empresários travam, não por falta de conhecimento, não é por falta de conhecimento, mas sim por não executar. Não ir para o front, não fazer, não executar de verdade. Na sua visão, qual a maior trava assim, que impede o empresário brasileiro de crescer? O que mais trava o empresário de executar coisa é apego à reputação. Né? Não estou falando com quem está começando, estou falando com quem já está em movimento ali, já está construindo alguma coisa. Você começa a ter um resultado, você começa a ter uma reputação. E aí, tem varejista aqui, dono de loja? Tem. O que acontece no varejo brasileiro hoje? Você tem uma loja, tua loja não está indo bem, você tenta, e você tenta não porque tu acredita nela, você tenta porque você não quer mostrar para os outros que a tua loja fechou. Você tenta porque você tem vergonha do teu vizinho, teu vizinho vai começar a falar para os outros que você está quebrando se a tua loja fechar. Então hoje, o que mais ferra o varejo do pequeno e médio empresário é a reputação. Ele fica cheio de dedo de fechar a loja. Aí o shopping, não sei o quê. Aí ele vai tentando por pura reputação.
Primeira pessoa, Fernando Soares agora, assumiu o CEO da Americanas. Primeira coisa que ele fez, vamos fechar essa porra toda. Fecha a loja, diminui loja, desliga escada rolante. Porra, vamos ser varejo. Varejo tem que dar lucro. Então, eu acho que hoje, uma das coisas que mais... Por que reputação? A gente vive num mundo muito público, onde todo mundo sabe de todo mundo, onde as notícias voam. Não é sobre Instagram, galera. O problema é o tal do grupo do WhatsApp. O medo que você tem é a galera falar de você no grupo do WhatsApp. Por outro lado, também tem a questão da rede social, e isso aumenta muito a questão de comparação. Então, acho que no final do dia, a gente hoje criou uma obsessão pela reputação. E eu tenho falado muito uma frase ultimamente, que eu tô mais focado em ser feliz do que ser foda. E isso é uma mudança que eu preciso ser vulnerável com a minha reputação. Porque vai ter coisas que, porra, para ser o cara, ou para parecer o cara, você realmente tem que postar X ou Y, você tem coisas que posta, coisas que não. Agora, para você ser feliz, às vezes é você postar o que pode estar naquele momento indo contra o teu posicionamento. Mas, porra, é muito maneiro. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas estão muito obcecadas em proteger a reputação delas. E quando você protege a reputação, você não tem inovação. E quando você não tem inovação, tu não tem resultado diferente. Exemplo, o Elon Musk. Irmão, Elon Musk, ele bota a reputação dele em risco o tempo todo, pô. Ele ajudou o presidente dos Estados Unidos, mas depois ele não concordou com o cara, ele xingou o cara no Twitter. Ele fala que vai colonizar Marte, ele nem sabe como. Ele não está nem aí para a reputação dele, ele não está nem aí porque os outros pensam dele. Ah, mas Alfredo, olha o dinheiro que ele tem. Cara, até isso ele é louco, nem dinheiro ele tem ação. Ele toma empréstimo em cima da ação que ele tem. Então nos Estados Unidos ele é famoso por isso, ele não tem liquidez, ele quer tudo em ação. Por quê? Porque ele ganha ação, ele se garante tanto, ele não está nem aí para nada, que ele bota tudo, ele toma empréstimo em cima do patrimônio para não pagar imposto, que lá, né, funciona dessa maneira, e tá nem aí para nada, e vambora, e o que você quer? Quero mais ação, e pega ação e faz empréstimo. Então é um cara que vai alcançando resultados que nenhum outro ser humano alcançou, porque ele é completamente, alô, ele não tá nem aí, pô. Então eu acho que tudo, para começar a ter um Instagram, para tomar um risco, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é ter essa relação com o teu ego, com a tua reputação. Porque as coisas extraordinárias normalmente é quando você bota a reputação em jogo. Muito importante isso que você fala, porque do trabalho com os empresários eu sempre falo muito sobre o futuro dos negócios. E na sua visão, quais são? Cite 3 competências assim, 3 competências que você acredita que o empresário, inclusive do Nordeste, que eu sei que você conhece, os empresários do Nordeste, você conhece. Queria que você citasse assim, 3 competências que eles precisam desenvolver para competir nesse mercado de alto nível. Vou ficar na minha área, pode ser? Pode ir. Comunicação. O mundo que a gente vive é muito comunicativo. E a comunicação não é só a verbal, é a comunicação visual, é a comunicação verbal. Comunicação está muito associada no que você entende, no que você ouve, o que você faz com a informação. Isso tudo, na minha opinião, está dentro de comunicação. Então hoje, o maior problema das empresas é como o líder se comunica para dentro. Então todo líder, ele tem uma comunicação para dentro e uma comunicação para fora. Quando ele alcança a unidade nisso, a cultura transborda. Então comunicação é uma coisa hoje que, cara, se você não ficar bom, vai demorar mais e você vai ter mais trabalho. Porque a gente vive numa era muito comunicativa. A gente está o dia inteiro falando no telefone, a gente está o dia inteiro mandando mensagem, a gente está o dia inteiro recebendo mensagem, a gente está gravando vídeo, a gente está mandando áudio, o tempo inteiro se comunicando. A segunda competência que eu acho que vai fazer muita diferença, eu diria que é a competência da matemática.
Eu vou usar o nome matemática, mas eu quero chegar em um insight. Dados. A matemática, para acontecer, ela precisa de número. O número, ele vem da tua capacidade de documentar os fatos. Só que qual é o maior problema do empresário médio que eu conheço? Ele tem os dados, anota isso aí que vocês vão depois refletir sobre. Não tenha dados para controlar, tenha dados para decidir. E qual é essa diferença? O dado que você vê lá, quanto meu restaurante vendeu hoje, quanto minha loja vendeu hoje, isso é dado de controle, você não faz nada com isso. Você não está fazendo nada, não tem um acionável em cima desse dado. Agora, por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em documentar os dados do que organizar os dados. Então, um dado hoje, qual é a cadeia de dados aí? Quem quiser anotar, quem gostar de conteúdo mais prático, eu vou tentar entregar para vocês esses slides da minha aula. Primeiro, você documenta o dado. Documentado o dado, você armazena ele. Armazenado, você organiza. Organizado, você nutre. Você aumenta, expande o dado que você tem. Hoje, com um CPF, você consegue saber se o cara, quantas vezes ele viaja por ano. Depois que você faz isso, você reorganiza e depois você tem que tornar o dado acionável. O que é o dado acionável? Eu pedi, eu tenho visual. Então, baseado nisso, a inteligência artificial vai te ajudar muito. Ela vai realmente te dar ação para a informação. Então, tem muita gente hoje que tem a info, mas não tem a ação. Então, você precisa um pouco disso. Eu gosto de dar o exemplo, e isso é matemática. Eu gosto de dar o exemplo eu gosto de relógio, né? Do quarto vintage. Você pode ter o teu avô podia ter uma coleção de relógios mais cara do mundo. Se tiver dentro do sótão e o sótão tiver bagunçado, você não sabe que ele tem. Se tiver lá tudo empoeirado, lá embaixo de tudo, você não sabe quanto vale. Dado na tua empresa é igualzinho. O dado que vale é o dado que está na televisão, na parede, para todo mundo ver. O dado que está guardado no banco de dados, no software, que ninguém nunca acessa, vale de quê? Vale nada. Então, tem muita empresa hoje obcecada em documentar dado para poder ter controle, não organiza, não dá acesso e não faz nada com dado. Continua tomando decisão por onde? Pela intuição. Então, a gente fala no G4 que o Brasil é o país do empreendedorismo. Por quê? Tem necessidade, tem oportunidade. Irmão, o brasileiro não desiste nunca. Pronto, é a equação perfeita para empreender. Mas a gente tem que se tornar o país do gestor. Então, quando eu olho no G4 nosso modelo de gestão, e até tem um corte no meu YouTube, né? Você estava comentando comigo. Depois estou com um canal novo no YouTube, canal Alfredo Soares. Tem um vídeo dos meus bastidores do Vale. E a cena que mais chamou a atenção é a da fila, que você estava comentando. Que basicamente eu vou na fila, vejo que a fila de um dos ingressos está muito grande. Eu vou lá dentro, eu olho as meninas, né, que estavam ali de hosters, pegando, e eu calculo, eu falo, cara, ela demora 3, 4 segundos para baixar e pegar o brinde, ela demora 2 segundos para 4, 5 segundos para botar a pulseira, ou seja, ela está demorando 15 segundos, 20 segundos para atender alguém, e a fila está muito grande. E eu faço essa conta, falo, cara, a cada 4 pessoas dá 1 minuto. Num evento de 12 mil pessoas que tem 10 guichês, se eu faço 10 meninas economizarem 10 minutos, eu mudei a lógica da fila, eu resolvo o problema, só fazendo, pego os brindes, alguém distribui o brinde na fila, aí entra o marketing, né? Eu pego o brinde e distribuo o brinde do último para o primeiro, crio o quê? Percepção. Estão resolvendo o problema, porque às vezes é isso que teu cliente quer, é saber que você está fazendo alguma coisa. Não é a solução, às vezes ele só quer saber que você está fazendo alguma coisa. Isso é matemática. Isso é o quê? É documentar um comportamento, transformar ele em dados e falar, cara, calma aí, aqui está a solução. E aí no vídeo é muito legal, porque eu falo para o time e o time demora a entender. O time não entende, fala, não, já estamos fazendo. Eu falei, não estamos fazendo. Olha aqui, a gente vai diminuir 10 minutos a cada rodada de 10 pessoas. É muita gente e tal.
E o time demora a entender. Então, os dados, ele te dá muito mais contexto. E contexto move as pessoas. Então, olha como uma coisa conecta a outra. Então, na hora de eu estar culturalmente chegando para o meu time e cobrando o time, é porque eu tenho dados. E aí, como é que o cara vai falar, porra, não. Agora, quando você quer criar cultura a partir da tua intuição, aí não tem como. Não vai sustentar. Uma hora tu vai falar uma merda, uma hora tu vai falar um negócio que não vai acontecer. Agora, quando você está lá estriado por dados, aquilo ali tem muito mais relevância. Interessante isso. E o terceiro é psicologia. A gente vive hoje num mundo multigeracional. Estou olhando aqui o público, você tem várias gerações diferentes aqui sentadas. Cada uma dessas gerações tem um desejo, tem um sonho, tem uma vontade, tem uma objeção, tem uma verdade. Então não adianta mais se comunicar igual para todo mundo. Você tem que aprender a entender quem é cada público e se comunicar de forma diferente. E a tecnologia permite isso. Então a frase, né, que eu tento falar no G4 é: para de querer ter ideia, começa a transformar comportamento em estratégia. Estratégia não é uma porrada de ideia, não é ser criativo, não é ser visionário. Estratégia é você identificar um comportamento, pegar aquele comportamento, criar uma estratégia e tornar ele previsível. Então a estratégia, ela tem que existir para deixar o teu negócio previsível. Então você tem um varejo, todo dia você abre a tua porta e você reza para quantas pessoas entrarem no dia, tu não tem estratégia. Abrir loja não é estratégia, fazer marketing não é estratégia. Estratégia é quando tudo isso te dá previsibilidade. Então fala, cara, eu vou abrir a loja, hoje é terça, nas minhas últimas 4 terças eu tive mais ou menos 50 pessoas passando por dia na minha loja, 10 pessoas de manhã, 20 de tarde, 10 de noite. Normalmente meu ticket médio da terça é X. Aí você está começando a ser estratégia. Essas pessoas vêm de tal lugar. Então esse trabalho de desconstrução. Então por que eu falei os 3? Olha que legal agora. Porque primeiro você entende do público. Documenta o comportamento. Transforma em matemática. Depois você comunica da forma certa. Pronto, você criou o vendedor do futuro. Então todo mundo que respeita essa ordem normalmente tem um resultado acima da média. Só uma pergunta dessa para arrancar isso desse homem, viu? Palmas, porque merece. Porque não é uma palestra, não não arranca isso não. Não tem como não arrancar. Mas vamos entrar aqui com... Fala. Para a galera anotar. Psicologia, matemática, dados, comunicação. Vou plagiar o Joel agora. Não invertam a ordem. Entende com quem você está vendendo, entende com quem você está falando, transforma comportamento em dados, faz o que vale a pena e se comunica da forma com contexto, se comunica bem. Falando de vendas, eu tenho uma frase que eu repito muito, até para os empresários que a gente mentora. Vender é um ato de responsabilidade. Eu uso muito essa frase. Na sua visão, onde os empresários mais erram na hora de vender? Pô, esse chat GPT tá bom aqui, hein? Não, boas perguntas. Aonde os empresários mais erram? Vou ficar com uma que eu acho boa, cara. Vender a qualquer custo. Vender a qualquer custo. Eu acho que quando você não faz a conta de quanto você gasta para fazer uma venda, e aí você está mais uma vez sendo guiado pelo ego. É quando você vibra pelo teu faturamento, você não vibra pelo teu lucro. Então tem muito empresário hoje que ele quer faturar e ele esquece de lucrar. Quem me ensinou isso foi o Luciano Hang. Na Avan, ele decide quanto ele quer lucrar no ano. Baseado em quanto ele quer lucrar, ele constrói quais são os cenários que podem entregar aquele lucro para ele. E desde que eu ouvi isso em Nova York, eu faço isso no G4, a gente toca o G4 assim. A gente começou o ano falando, queremos lucrar 100 milhões. Beleza, para lucrar 100 milhões, a gente pode lucrar faturando 60 com 15% de margem, a gente pode fazer isso com 40, com 30, 27% de margem, e aí a gente calibra o quanto a gente quer crescer, o quanto a gente quer expandir e o quanto a gente tem que ser eficiente. Interessante isso. Então, eu acho que hoje muito empresário se apaixona pelo faturamento.
mas o casamento do empresário tem que ser com lucro. Exatamente. Muito, muito importante isso que você fala, porque tem muito a ver com essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui, que não é ChatGPT não, tá? Mas eu vou fazer. Tem gente aqui que pode estar começando agora, até a empreender, aqui no Nordeste, que muito bacana, você tem essa visão, Nordeste é pujante e tal, mas o que você ensinaria para esses empresários que estão dando o primeiro passo, como empresários para abrir um negócio, como eles poderiam se transformar? Cara, eu acho que historicamente, quanto mais obcecado você for pelo teu cliente, quanto mais você encontrar o teu lugar de potência. Outro dia eu respondi uma caixinha de pergunta falando sobre isso, né? O primeiro passo é você fazer o que você é bom, não fazer o que você gosta. Então você descobre o que você é bom. Quando você descobre o que você é bom, o segundo passo é você se tornar melhor. É ser o melhor naquilo que você é bom. O terceiro passo, e aí é onde, na minha opinião, a maioria erra, é você se valorizar naquilo que você é bom. E só existe uma forma de você ser caro. Só existe uma forma de você ser valorizado. Atribuir o resultado ao que você faz. Só isso. Uma pessoa só é cara quando ela atribui resultado ao que ela faz. O melhor palestrante do mundo, se ele não trouxer público, você não paga tão caro para ele. Mas se tem um palestrante que o teu público já segue, que ele traz público, você paga não só pela qualidade da palestra dele, mas por ele também trazer público. Por quê? Porque você consegue atribuir que aquele cara te ajudou a vender. Não é à toa que as duas maiores mídias do mundo se chama Google e Facebook. Por quê? Porque ela atribui resultado. Não é à toa. Vocês sabem por que o telefone hoje é uma fortuna? Porque todo mundo sabe o quanto tempo a gente passa. A Apple sabe quanto tempo a gente passa trabalhando no telefone. Vocês acham que não tem um sensor que mostra quanto tempo você passa digitando? Você acha que não tem um sensor que fala para ela quantos minutos você gasta no teu e-mail? Você acha que não tem um sensor de quantas mensagens você envia pelo WhatsApp? Vocês sabem disso? Só do telefone de vocês estar ouvindo a minha voz já vai aparecer anúncio do G4 para vocês. Não é assim? Então, a tecnologia faz tudo ficar mais barato. Tudo. Foi assim a vida inteira. A coisa evolui e fica mais caro ou mais barato? Mais barato. Tudo que vai evoluindo vai ficando mais barato, mais barato, mais barato. Agora, a partir do momento que tem muito uso, fica o quê? Fica mais caro. Então a Apple sabe do quanto o aparelho hoje funciona para a gente. Ela cobra. Vocês já pararam para imaginar se vocês recebessem uma mensagem do WhatsApp? Quem aqui trabalha usando muito o WhatsApp? Levanta a mão para mim. Ah, legal. Se o WhatsApp mandasse uma mensagem agora, falando que para a gente continuar usando o WhatsApp, era 10 mil reais, só podia pagar agora, o que a gente faria? Pagaria. Essa é real. Se fosse 100 mil, ia ter gente fazendo empréstimo para pagar. Ia ter gente fechando loja falando, cara, eu vou focar no WhatsApp. Então, cara, para quem está começando, encontre o que você é bom, passa o maior tempo do parte onde você é bom, se torne melhor ainda no que você é bom. Nunca se satisfaça com como você está jogando o jogo. Se posicione, se valorize, seja bem remunerado pelo que você é bom. Isso só vai acontecer se você conseguir atribuir resultado do que você faz. O G4 é o curso mais caro do Brasil porque a gente atribui resultado ao que a gente faz. Resultado não pede permissão, né? Então, meu amigo, não tem jeito. Quer empreender sem se valorizar? Eu vou dizer para vocês a real que talvez a galera não fale. Vai ser uma montanha-russa emocional, vai ser muito mais dias ruins do que bons, vai dar menos dinheiro do que você imagina, vai dar mais trabalho do que você pensa, você vai sofrer preconceito, você vai se decepcionar, você vai se frustrar e você no final do dia só criou um emprego mal remunerado.
Então só empreenda se você estiver comprometido em pagar o preço e você estiver obcecado em ser bom pra cacete naquilo que você faz e ter a coragem para se valorizar. Porque se você não se valorizar, não esperem que o mercado vai te valorizar. Não esperem que o teu cliente vai te valorizar. Eu vou te mandar real, ninguém vai te valorizar. Ou você se posiciona e se valoriza, ou você vai ser mal remunerado pela quantidade de trabalho que você vai ter que ter. Palmas, isso aí foi demais. Qual a estratégia de marketing para esse pessoal aí? Na sua cabeça, assim. Qual o marketing hoje que está dando certo? Cara, hoje eu acho que tem todo mundo uma ferramenta de marketing muito poderosa, que é a rede social. É a produção de conteúdo. Independente qual rede social o teu cliente está, você tem que fazer Kawaii, tem que fazer YouTube, tem que fazer TikTok. Anyway. Então, assim, eu sempre gosto de separar as coisas só. Todo mundo aqui eu acho que tem que separar duas coisas. Primeira coisa, quem já tem negócio aqui? Levanta a mão para mim. Ah, então quem está empreendendo depois compra um livro. Vou focar em vocês. É a maioria. Primeira coisa, marketing não é ideia. Marketing é potencializar o que funciona, é matemática, é investimento. Estuda o teu negócio, de onde o meu cliente vem. Vem daqui, daqui, daqui e daqui. Qual desses canais que eu tô, que o meu cliente compra mais rápido? Qual desses canais que o meu cliente vem, que ele pede menos desconto? Qual desses canais que tem, que o meu cliente que vem compra mais vezes? Pega aquilo ali e bota energia no que funciona, porra. Eu não aguento mais, eu falo pro meu time isso, as empresas ser cobertor curto. O cara faz um negócio, aí pô, tá funcionando bem, aí ele quer fazer outro, ele para de fazer o que está funcionando bem para fazer o que está funcionando muito bem. Aí ele descobre um negócio ótimo, ele para de fazer o que funciona muito bem para fazer o ótimo. Marketing não é ficar pulando de galho em galho. Marketing, anota isso aí, é empilhamento de sucesso. É por isso que a Coca-Cola vende no jornaleiro, na conveniência, na machine, no delivery, no mercado. Aí ela vê que no mercado vende muito, ela faz 2 litros. Ela vê que no restaurante vende muito, ela faz a 200 ml. Marketing é empilhamento. Então não tem mistério. Ah, porque eu vou criar conteúdo, eu vou abrir. É isso que funciona no teu negócio? Você gasta tempo fazendo no teu negócio? Então, vou trazer um exemplo verdadeiro para a turma aqui, que eu acho que às vezes ajuda a cair a ficha. A gente tinha um BP de 500 milhões esse ano no G4. A gente estava em 460. A gente tinha que criar 50 milhões de reais para 50 dias. Sentamos o time lá, demos as ideias e tudo mais. E aí, numa das ideias que eu dei, eu falei assim, galera, a gente fez recentemente uma coisa que é receber leads aqui no G4 para dar uma volta no escritório, conhecer a nossa operação e depois fazer um Q&A de 30 minutos. Quanto cada evento desse vendeu? E puxamos lá, a média era que cada evento desse estava vendendo uns 600, 700 mil reais. Para 30 pessoas. Aí eu virei para o time, a gente tinha feito uns 7 nos últimos 4, 5 meses. Aí eu virei para o time e falei, por que isso não virou estratégia? Por que isso não virou canal? Ah, não, veja bem, porque não sei o que lá. Eu falei, gente, nós somos uma empresa que geramos 15 mil leads por mês. Então, lead para lotar um evento desse não é o que falta. Curiosidade para conhecer o escritório do G4 e a nossa operação, não falta. Por que a gente não faz isso 3 vezes por dia? Faz um café da manhã, volta no escritório, Q&A. Faz um almoço, dá volta no escritório, Q&A. Faz um happy hour, happy hour, olhando no escritório, Q&A. Bota 90 pessoas por dia para visitar o escritório. 90 pessoas por dia, vezes 22 dias úteis, dá quantas pessoas? Pessoa pra caralho, né? 1.880 pessoas. Se a cada 30 eu estava vendendo em média 600, vamos cortar pela metade a expectativa? 300 mil reais. Quanto dá isso em 3 turnos? 900 mil por dia.
Dá quanto isso por semana? 4 milhões e meio por semana. Vamos tirar o meio, dá 4 milhões por semana. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 16 milhões por mês. Vamos tirar um de margem. 15 milhões por mês. 15 milhões por mês é basicamente hoje na nossa média de faturamento 30, 40% incremental no mês. Mas por que não estava acontecendo? Cobertor curto. A hora que botou uma pessoa, meu amigo, teu trabalho é fazer o RSVP, é dar um rolê com a galera, é fazer o Q&A. Cada Q&A você usa um dos C-levels da companhia. A gente gasta 30 minutos, porra, pelo amor de Deus, né? Resumo da ópera, vamos fazer quase 10 milhões de reais esse mês, ainda não operando as 3 turmas por dia. Top, palmas. Repara, não tem ideia, não tem milagre, não foi meu Deus, tive um insight, momento eureka. Não, só falei, o que a gente já faz que funciona que a gente poderia estar fazendo muito mais? Como é que a gente faz muito mais? Qual é a estrutura que precisa para fazer muito mais? Então o marketing, galera, no final do dia, é a forma como você olha para a oportunidade, é o como você investe na oportunidade, é o como você escala aquilo que você é bom. Tem muito empresário hoje ouvindo na internet que tem que fazer um negócio escalável, que não está escalando o que é bom para o negócio. Primeiro você escala o que é bom para o negócio, para depois criar um negócio escalável. Top. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já participou e faz um dos maiores eventos empresariais do país. O que o evento como o Summit Paraíba representa para esses empresários? A guerra de fazer o evento, de juntar gente para travar conteúdo. O que é que você diz sobre isso? Cara, isso nessa época do ano, e numa sexta-feira de Black Friday, você poderia se considerar um Avengers. Eu acho que assim, para quem está aqui, isso aqui é um ambiente onde a prosperidade é bem-vinda, aonde ter ambição não é pecado, aonde todo mundo está aqui querendo transbordar o sucesso para todo mundo, ninguém está aqui para centralizar o sucesso. Está todo mundo querendo compartilhar aprendizado, todo mundo querendo compartilhar erro. Eu falo no G4, cara, que quando a gente está num evento desse, a gente tem 2 outputs. A gente tem 2 formas de tirar valor do negócio como esse. Porque no final, tudo que a gente quer aprender para quê? Para ganhar dinheiro, né? Falou até baixinho. Pode falar alto, você está num lugar seguro. Ganhar dinheiro. Quem quer aprender alguma coisa para ganhar dinheiro aqui, por favor? Beleza, então tamo junto. Então é ganhar dinheiro. Como é que se ganha dinheiro? De 2 formas. Vendendo mais, você ganha dinheiro. Dá muito trabalho. Vender mais sempre dá trabalho. Vender mais tem que comprar mais produto, tem que aumentar o estoque, tem que abrir mais loja. Vender mais, anota aí, vender mais sempre é caro. Vender mais sempre é caro. Mas tem uma segunda alavanca para tu ganhar dinheiro. Vender melhor. Vender melhor dá trabalho. Vender melhor é você melhorar o teu meio de pagamento. É você melhorar o teu parcelamento. É você parar de dar desconto. É você começar a comprar um brinde ao invés de dar desconto. É você criar uma série de estratégias para proteger a tua margem. Oferta existe para proteger margem. Só que tem um terceiro que vocês têm que ficar atento aqui, que é economizar. Porque no final do dia tu quer vender para quê? Para sobrar dinheiro, não é? Ou seja, se você negocia melhor, o que você produz? Lucro. Então eu vou ensinar um negócio para vocês que vai mudar a mentalidade de vocês em relação a lucro. Se a tua margem é 20%, você tem que vender 10 mil para ganhar quanto? 2 mil. Se você economizar 2 mil, você faturou quanto? 10. Então, o negócio tem crescimento dos 2 extremos do negócio. Existe um crescimento na compra, na negociação, no fornecedor, e existe um crescimento na venda. A galera não pensa assim.
E quando você está ganhando dinheiro, o que você faz por instinto? Para de olhar para o teu financeiro. Você para de pedir desconto. Você para de negociar melhor. Você para de pedir carência. Agora, por que o Jorge Paulo Lema, que são os caras mais ricos do Brasil, pede desconto, pede carência, pede prazo, pede cashback? Lucro é uma cultura. O financeiro da tua empresa hoje está ali por competência ou por confiança? Porque às vezes a confiança não é o bastante para você evoluir tua empresa. Você precisa da competência. Uma empresa não fica grande só com gente comprometida e de confiança. Uma empresa fica grande com gente competente. E às vezes você tem uma pessoa que é competente e ela é menos confiança, mas ela é competente. E aonde você vai ter a confiança? No processo, na governança, no software. E meu pai sempre falou isso para mim. Meu pai falou, cara, quando tudo está dando certo, você ser competente é mole. Agora, quando as coisas estão dando errado, você ser competente, aí é competência. Então, o que a gente tem hoje no G4? Hoje no G4 eu negocio com o fornecedor. Eu negocio com o fornecedor. E isso é uma cultura. Você pode contratar o melhor software do mundo, você pode contratar a melhor assessoria do mundo, você pode entrar num clube que for. Ninguém vai fazer isso por você. E não acredite que o teu funcionário vai fazer isso por você. Ele não vai. É você que tem que tirar, anota aí. Eu aposto dinheiro com quem quiser aqui. Se você gastar 2 horas por semana olhando para os teus fornecedores, negociando com os teus fornecedores, protegendo a tua margem, eu duvido que você não aumente 5 pontos percentuais do teu negócio. Eu duvido que você olhe ali, que você negocie melhor, que você peça prazo, que você ligue para o teu fornecedor e fale assim, pô, irmão, a gente está numa... Eu vou falar aqui porque eu acho que não está gravando. Está gravando? Tá, mas fique tranquilo, eu corto. Irmão, a gente gasta 40, 50 milhões de reais por ano na meta. E você não tem noção que a gente está fazendo para conseguir jogar o boleto de dezembro para janeiro. É reunião, é almoço, é fala com um, é pede ajuda para outro, é porra, estou pagando vale, me ajuda. Isso é cultura. Eu na física sou igualzinho. Outro dia eu fui comprar uma árvore, uma casa nova minha, eu estou reformando, comprei uma árvore, fui comprar com um cara. Primeira coisa que eu falei pro cara, tem desconto? Tal, pô, tem. Aí fechou o desconto. Aí depois eu virei pro cara e falei, pô, tu parcela? Não, mas esse preço é com desconto, parcela aqui, porra, vamos parcelar. Parcela. Falei, pô, e brinde? Tem brinde, mano? Só pra tu dar manutenção no meu jardim de brinde. Falei, pô, brinde, mas eu já tô te dando tudo. Eu falei, pô, brinde, pô, tu vai lá, a gente faz um conteúdo, vamos fazer a parceria aqui, eu posto você no meu jardim, pô, grama verde, é aqui, caralho. Aí o cara, tá bom, eu faço você isso. Eu falei, e cashback? Ele falou, cashback, mano? Eu falei, porra, cashback, hoje é super comum ter cashback. Ele virou pra mim e falou, Alfredo, eu vendo planta, nunca ninguém me pediu cashback. O que tu vai fazer com a planta de cashback? Eu falei, sei lá, no que vem no aniversário do Thales, eu falo que é de Alexandre o Grande, dou pra ele aquela porra, já livro um... Então, isso é cultura. Então, eu ensino o time do G4, eu impregno o time, eu vou lá, eu falei, e aí, tá negociando, tá pedindo? Outro dia a gente estava fechando um contrato de facilities, de limpeza do escritório. Aí o cara chegou lá no escritório, eu sentei na reunião, falei, cara, deixa eu te falar um negócio do fundo do meu coração, você é a melhor, tu não é o mais barato, mas você é o que a gente quer fechar. Só que eu tenho um problema, cara, eu tenho um problema. É muito feio para mim fechar com um cara que não é meu cliente. O que eu vou contar para os outros? Aí ele virou assim, pô, mas eu tenho uma empresa de facility. Eu falei, exatamente, pô, é muito ruim você não ser membro do clube. Ele falou, mas que clube? Eu falei, vem cá, deixa eu te explicar. Aí depois do clube eu falei, mas tem um negócio, cara, o membro do clube tem que ser aluno. Resumindo, o contrato era 1.300 e pouco, eu botei 400 de permuta no contrato, caiu para 900. Isso é cultura. Hoje, olha que loucura, o time, ele faz em torno de 1 milhão por mês de economia em negociação. E o que eu fiz? Eu tenho uma planilha que tudo que o time economiza, eles colocam nessa planilha. E aí tem um bônus em cima da economia do ano. Top.
E aí eu vou dar um insight aqui, vou até levantar para isso. Posso? Tá com Pode. tempo? O que eu aprendi com meu cunhado? A planilha do arredondamento. O que é isso? Todo fornecedor nosso, eu ligo, deu 982, eu ligo e falo, pô, fecha 900, irmão. A gente aqui tem toque, porra, a gente não... Mercúrio retrógrado, porra, astrologia é uma merda. Aí ele, pô, 900 não dá. Pô, 950 então, mano. Número quebrado é muito ruim, pô. 80, né? O que acontece? A cada 10 ligações, 8 fecham. 8 arredondo. Faça um teste. Quem me ensinou isso foi meu cunhado. Meu cunhado tem uma construtora grande no sul. Grande mesmo. 2 bi por ano. E um dia eu cheguei no escritório dele pré-feriado, fui lá para ver como é que ele trabalhava, tal, eu adoro isso. E eu vi ele assinando os papéis assim, assinando os papéis. Falei, cara, que porra é essa que você risca e assina? Ele falou, isso aqui é eu pedindo para arredondar as contas. Isso aqui, ó, 9.800 e pouco, autorizei 9,5. Aí agora o time de compras tem que ir lá e tentar. Se não aprovar 9,5, eu tento 9.600. Não... Aí eu falei, cara, mas que loucura, mas vale a pena, tu gasta muito tempo com isso. Ele falou, cara, ano passado deu 7 milhões de lucro, só de arredondamento de conta. Para eu lucrar 7 milhões na construção, eu tenho que vender, meu amigo, 20 pau. Então é como se eu tivesse faturado 20 milhões. Eu acho que vale o meu tempo. Eu falei, eu também acho. Cheguei no G4 dia seguinte, Google Docs, agenda de arredondamento. Galera, vem cá. Agora é o seguinte, vai ter bônus para quem conseguir arredondar as contas. Cara, esse ano a gente vai fazer, se eu não me engano, tá? A última vez que eu olhei, estava em 3 milhões de reais de arredondamento, irmão. 3 milhões de reais de arredondamento, na margem do G4, que é 30%, é 7, 8 milhões de faturamento. 3 milhões de reais no lucro de 100 milhões é 3% de lucro. Então assim, olha como é cultura e como é bobo, mas se todo mundo começar a fazer isso, você vai ver, sabe, vai falar, pô, Fredo, mas meu negócio é pequeno, se eu fizer isso eu vou economizar 10 mil no ano. Meu amigo, 10 mil no ano já tu contrata um profissional de marketing melhor do que o que tu tem hoje. 10 mil no ano tu bota no Google e tu vende 40. Então, a cultura, que é a forma que você pensa e age, é o que constrói um negócio gigante antes do faturamento. Muito importante. O teu negócio tem que ser gigante na cultura antes do que no número. Perfeito. Você também já falou muito sobre construção de autoridade. E olhando de fora essa nossa jornada aqui que a gente está causando, o que você vê que todo empresário daqui deveria aplicar também? Eu acho que a autoridade, ela virou uma corrida, né? Só que as pessoas, elas se perderam nessa corrida, porque elas pensam na autoridade muito com a cabeça de celebridade. Elas querem ser conhecidas. A autoridade, ela é sobre reconhecimento. Então não é sobre todo mundo saber de você. É sobre as pessoas te reconhecerem por algo. Então a palavra para mim, que é autoridade, se chama relevância. Então existe um caminho, uma trilha da autoridade. Primeiro você tem que ser relevância no teu segmento. Depois você tem que se tornar relevante na tua cidade. Depois você tem que se tornar relevante no teu setor. Depois você vai se tornar relevante na tua região. E aí você vai construir uma relevância nacional. Então essa é a escadinha. E cada uma dessas rede de influência que você vai se tornando relevante, você precisa ter um plano de manutenção. E uma outra coisa que a galera confunde muito é que se tornar relevante é sobre você ter seguidor. Se tornar relevante é sobre você, no final do dia, falar sobre o teu negócio. Isso não é relevância. Relevância é as pessoas te reconhecerem por algo. Não é sobre o que você faz ou o que você vende. Isso é o ápice da estratégia. Mas é elas te reconhecerem por algo. É
é sobre elas falarem de você, não é sobre você se vender. Esse é o poder da autoridade. Esse é o poder da relevância. Então, quando as pessoas te associam a alguma coisa, e aí você vai começando a se tornar uma pessoa relevante. Então, quando eu pego a minha história, eu primeiro me tornei relevante no e-commerce. Depois eu fui me tornar relevante no mundo das startups. Depois eu me tornei relevante no empreendedorismo. Aí eu comecei aqui a ter uma relevância nacional. Do empreendedorismo eu fui para vendas, fui para o varejo. Do varejo eu fui para vendas. De vendas eu estou hoje caminhando cada vez mais para canais e marketing. Então, relevância é as pessoas te reconhecerem por algo. Não é todo mundo saber quem você é. Top, palmas. Para finalizar esse momento, estão gostando ou não? Qual a decisão que todo mundo tem que sair daqui hoje? Qual a decisão de tudo que você falou aí, que foi coerente? A aula que você deu, você foi professor hoje aqui, tá? Da aula que você deu. Que decisão essas pessoas devem tomar e sair daqui hoje? Eu vou falar do que eu acho e o que eu vou fazer em 2026. 2026 é um ano com Copa do Mundo, eleição, uma eleição totalmente de torcida organizada, aonde todo mundo precisa exercer o papel de educador político, não é influenciador político. Ninguém tem que influenciar ninguém, mas a gente tem que educar as pessoas a pensarem politicamente para poder tomar decisão. É um ano de Copa do Mundo, o Brasil para em Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo não é uma Copa do Mundo normal, ela tem tudo para ser a última Copa do Mundo do Neymar, então vai ter um fanatismo muito grande. É um ano com muito feriado. Para mim, 2026 é um ano de não inventar moda. É o ano de você pegar e fazer o óbvio que dá dinheiro, o óbvio que funciona, o óbvio que você domina. O nosso plano para 2026, as nossas decisões para 2026 é potencializar aquilo que a gente é bom. É crescer, não é expandir. É crescer, não é se espalhar. Então eu acho que ano que vem é o ano de fazer conta, é o ano de focar naquilo que faz sentido e é o ano de fazer as coisas valerem a pena. E eu queria finalizar, talvez, com uma analogia que a gente faz muito no G4. Turma, quando vocês vêm num evento como esse, com um line-up como esse aqui, isso aqui é uma grande sala de aula, uma grande imersão. Isso aqui realmente é um valor inestimável para quem anotar, mas principalmente para quem executar o que está anotando, porque ninguém veio aqui para escrever um livro. Vocês vieram aqui para ter uma mudança na vida e no negócio de vocês. E de tudo que vocês ouvirem aqui, 2 coisas que vocês anotaram, se forem executadas, mudam o resultado de vocês. 2. Não é tudo, são 2. Só que a vida, quando vocês entram numa comunidade, quando vocês fazem um mastermind, quando vocês contratam uma empresa, quando vocês vão num curso, existem 2 coisas. Uma é o valor que eles vão entregar. E a segunda é o valor que você vai extrair daquela situação. Nunca terceirize o teu resultado pela promessa ou oferta de quem te vendeu algo. Sempre vai lá você, se organiza e extrai valor daquilo que vocês compraram, daquilo que vocês fizeram. Se vocês forem com essa mentalidade, num evento como esse, num mastermind, numa comunidade, e vocês entrarem com essa cabeça, uma comunidade nunca tem o número de pessoas dela. Uma comunidade sempre tem 5 vezes o número de pessoas dela, porque cada um que está na comunidade pode te fazer chegar a pelo menos 5 pessoas. Uma comunidade, ela está atribuindo marca para você construir a tua reputação. Uma comunidade, ela é chave para você participar de outros eventos, de outros grupos. Então, no final do dia, sempre em 2026, tomem a decisão de não aceitar aquilo que estão te entregando. Sempre vão lá e assumam a responsabilidade de extrair valor das coisas que vocês estão fazendo.
Essa é a nossa cabeça no G4. É assim que a gente tem conseguido crescer e fazer os investimentos certos. Até porque quando a gente está fazendo investimento, não importa quanto custa, importa quanto eu vou extrair de valor daquilo. E o valor está no que você pode economizar de tempo, o que você pode economizar de dinheiro, o que você pode encurtar de tempo e o que você pode ganhar de dinheiro. Então, espero que eu tenha contribuído para vocês hoje, nessa tarde aqui. Obrigado pelo carinho com o G4. Tamo Show, junto. show, Bora vender. show. Palmas. Obrigado, irmão. Verdade. Olha só. Vamos fazer uma foto com todo mundo que está aqui para a gente guardar. Vamos ficar em pé? Podemos fazer uma foto com essa galera? Ficar em pé. Acende o celularzinho que eu vou dali, ó, pro palco. Chama o pessoal aí para fazer uma foto aqui do palco para cá. Minha já está aqui, ó. Aqui é ligeiro, porra. Já está aqui. Liga a lanterninha, todo mundo para cima. Vamos focar aqui para a gente fazer esse grande momento e a gente publicar, dizer que você tem que ganhar um título de cidadão paraibano. Eu gosto, hein? Vamos resolver isso. Show. Gente, vamos lá. Uhul! Show, show, show. Obrigado. Eu tenho 2 presentes então agora. Ó, fala. O negócio é o seguinte. Quem fizer um post do nosso momento aqui, um stories, e me marcar, vai ganhar meu livro, versão digital de graça. Olha aí. Presente do evento. Olha aí. E aí depois é o seguinte, você seleciona uma galera para conhecer o nosso escritório lá. Olha aí. Olha aí. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Show. Palmas, gente. Seguinte, é o tempo que termina aqui. Fique aí, não saia, não levante aí, feche as portas que o conteúdo ainda continua. Pode sentar, porque o bicho vai pegar agora também. Não acabou não, tá? Não acabou não, peraí. Vou pedir para as meninas tirar aqui, por gentileza, tira aqui esse material que está aqui. Tira aí. Laça, você está aí, né? Então pode usar o flip aí em cima. Vamos lá, gente, seguinte. Vamos falar sobre um negócio aqui. Retorno sobre investimento. Essa é a nossa aula agora. Todos nós, a gente tem que ter um retorno sobre aquilo que a gente investe. Concorda, sim ou não? Faz sentido você ter o retorno de tudo que você investiu? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom. Importante que você precisa só compreender nesse jogo do ROI, que é algo muito mais. Deixa eu só ligar meu passador aqui para ver se ele está passando. Gente, ajeita aí. Opa, pronto. Está aqui. Está meio torto aqui o slide do meio, o pessoal ajeita aqui, o daqui está aqui. Então, começando pelo jogo do ROI. Você está crescendo ou apenas se movimentando? Essa é uma pergunta que eu começo a fazer com você. Você está fazendo ou apenas se movimentando? Gente, deixa eu tomar só um copo d'água aqui, por gentileza. Só bem ligeirinho aqui, porque minha boca está seca, tanta pergunta que eu fiz. Vamos lá. Porque, veja só, porque uma empresa que se movimenta sem direção, deixa eu ir para perto aí, cansa. Mas uma empresa que cresce com intenção, ela vai prosperar, sabe? Ela vai prosperar. E aqui é onde está esse jogo. O faturamento não é lucro. Crescimento sem ROI é suicídio financeiro. Agora vamos entrar aqui no jogo real. O jogo que vai definir quem prospera e quem vai quebrar. Vocês querem conhecer esse jogo, sim ou não? Sim ou não? Bom, vou ficar mais alto. Entenda só, se a sua empresa não gerar ROI, ela está assim, ó, morrendo lentamente, se ela não gerar retorno para você. Lentamente ela está morrendo. E aí é o que você precisa só compreender. O primeiro ROI é o ROI de vendas, que é a máquina do dinheiro. O ROI de vendas é a máquina de dinheiro. E o que é que ela tem a ver? Primeira coisa, sem vendas, você tem um hobby caro.
Sem vendas, você tem um hobby caro. Vende muito, mas com margem baixa. E aí, a empresa A vai vender muito, mas vai estar com margem baixa. O lucro é pequeno. E aí eu sigo. E a empresa B, vender certo e com margem alta. Vender certo e com margem alta. A pergunta não é o quanto você está trabalhando, mas sim o que o seu trabalho está gerando. Entenda uma coisa, não é a quantidade que vai mudar o seu jogo. O que vai mudar o seu jogo é o retorno. Esse é o retorno que vai literalmente mudar o seu jogo. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão dispostos a mudar o jogo, sim ou não? Levanta a mão quem está disposto a mudar o jogo. Isso é importante. Mas é importante também a gente entender do ROI do tempo. Sua empresa funciona sem você? Eu sei que eu estou plantando alguma coisa na cabeça de vocês aqui. Eu tenho essa pergunta: sua empresa funciona sem você? Ou a sua empresa é aquela empresa que quando você sai o faturamento cai? Se você não tiver ali 100% no operacional. E outra coisa, deixa eu falar de operacional aqui. As pessoas dizem assim: saia do operacional. Não existe isso não. Isso é onda. Dizer que empresário tem que sair do operacional. Às vezes a comunicação ela não é adequada nesse momento. Se vende muito pela internet aí dizendo, saia do operacional. Mas não é sobre sair do operacional. Você tem que estar no seu operacional sim. Só que você tem que estar delegando. Você tem que estar instruindo. E isso aí vai ganhar tempo. Se você sai e sua empresa para, você não tem uma empresa, você tem um emprego. E aí, o que é que acontece? Vamos para o ROI das finanças? Que ROI é esse? Onde está o seu dinheiro? Gente, 70% das empresas quebram porque não sabem precificar. E tem empresas assim, faturando milhões e morrendo. E tem empresas faturando pouco e crescendo forte. Porque faturamento não é lucro, a gente acabou de ver aqui agora. E crescimento sem ROI é suicídio financeiro. Então entendam desse jogo. É isso que você precisa entender. Empresa que precifica mal, lucro negativo. Empresa que precifica certo, lucro previsível. Até aqui, estou dando para entender? Está ok até aqui? Então vamos lá. E o ROI da experiência do cliente? Como fazer seu cliente comprar de novo? Como fazer o seu cliente comprar de novo? Clientes apaixonados pagam mais e voltam sempre. E aí, clientes satisfeitos compram de novo e indicam, recomendam. E aí, o que é que você faz para o seu cliente estar satisfeito? Faz uma boa entrega, uma boa experiência e pede lá o feedback dele. Clientes insatisfeitos nunca mais volta e ainda fala mal. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Então, eu preciso que vocês despertem a consciência que existe assim um jeito certo de vender, sabe? Existe uma estratégia certa. E existe inclusive um sistema que faz o cliente voltar. Existe. E isso é o que você precisa compreender. Que a sua empresa, ela é um sistema. Que o cliente tem que ser retroalimentado por ela. E aí eu vou para um outro ROI, que é o ROI da qualidade.
Seu produto realmente vale o que você cobra? Realmente vale o que você cobra? Preço alto não é problema quando o valor percebido é maior. Não é problema. E isso é muito importante que você entenda e compreenda. Tá? Produto genérico é barato assim? E barato? Produto premium e desejado. Qual é o teu produto? O que é que você está embalando? O que é que você está mostrando? É aqui. É aqui onde tudo acontece. Tá? É aqui. Então, e o ROI jurídico? Esse daqui é outra coisa. Blindagem empresarial. E atentem aí para o que eu vou falar agora. O contrato que você não fecha hoje pode ser o processo que vai te quebrar amanhã. Eu vou repetir, que é para vocês entenderem. O contrato que você não fecha hoje pode ser o processo que te quebra amanhã. Foi o tempo do fio do bigode. É papel assinado. E agora é digital. Acabou, não precisa ter nada na sua frente. Manda para ele. Não negligencie isso. Inclusive, o ROI jurídico, ele vem para proteger o que você construiu e está construindo. É por isso que ele vem. Deixa eu só voltar aqui. É por isso que ele vem. E aí, quando você está aí, você começa a entender que existe, mas que tanto retorno sobre investimento é esse? É para vocês entenderem que a nossa vida, os nossos processos, tudo que a gente faz tem que dar retorno. Aliás, tudo tem retorno, só que a gente não nota, e além de não notar, a gente não aplica. A gente não aplica. E aí eu vou para o ROI dos processos. Sua empresa cresce sozinha? Ou a empresa desmorona quando você some? E se ela desmorona quando você some, é porque você não tem processos definidos na sua empresa. E sem processos, me desculpe, você não vai conseguir escalar. Você não vai conseguir avançar. Seu negócio trabalha para você ou você trabalha para o seu negócio? Eu estou aqui para provocar vocês mesmo. Eu estou aqui para provocar isso. E aí, eu vou trazer um outro ROI, que inclusive amanhã eu vou falar muito sobre ele. É o ROI do network. E aí eu começo assim: quem você conhece muda seu destino. E o que é que eu quero dizer sobre isso? Deixa eu voltar aqui, então é aqui mesmo. Um contato certo pode valer mais do que 5 anos de trabalho duro. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. 80% dos seus resultados são dos seus relacionamentos. 20% é a sua competência técnica. Os 80% é relacionamento. É alguém que apresentou você para outro alguém. É alguém que levou você para algum lugar. É alguém que falou sobre você. E vou dizer uma coisa para vocês. Não é sobre conhecer pessoas. É sobre você se conectar com quem abre as portas. E eu vou falar aqui de verdade para vocês. Sozinho ninguém vai chegar longe. Saibam disso, porque ambiente é destino. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que ambiente é destino. A conta não pagava se a gente fosse pagar os palestrantes que vão rodar aqui, os meus amigos, mentores que vão rodar aqui. Essa conta ela não fecha. Trazer mais de 20 empresários para conversar com vocês, se cada um fosse receber cachê, essa conta fechava? Vamos ser sinceros? Fechava? Não. Como é o nome disso, Moisés? Network. Contato. Conexão. Pagar o preço para estar dentro das conexões.
investir em conhecimento. Vocês vão ver nesses 2 dias, hoje e amanhã, que vocês vão fazer negócios aqui, se você agir como deve agir. Você consegue sair daqui vendendo o teu produto, vendendo o teu serviço, outras pessoas conhecendo e se conectando, porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E aí, o que é que você só tem que compreender, sabe? Vamos aqui só entender uma coisa. Vamos trazer para o princípio bíblico real, do tamanho do network, que a palavra não era essa no tempo de Jesus, mas ele foi lá e pegou 12 para ajudar ele a levar a boa nova para tantos outros, e teve conexão, e as conexões prosperaram. Ele conseguiu passar a mensagem através de outras pessoas. E aí eu pergunto para vocês, qual a conexão que você está fazendo hoje que vai trazer aquilo que você quer? E eu vou falar uma coisa: acesso não garante destino. E a gente tem 2 modalidades de acesso. A primeira, pagando. A segunda, servindo. Essas 2 modalidades de acesso. E que vocês precisam compreender bem esse momento. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, sim ou não? Então, entendam muito. E aí, se sua empresa não gera um ROI, ela está morrendo lentamente. De verdade. Ela está morrendo lentamente. De verdade mesmo. Olhe aí para essa tela. Estão todos os ROIs que eu falei agora há pouco. Qual é o ROI que você precisa para fazer sua empresa crescer? Precisa de todos esses ROIs aí? E quando eu falo em crescimento, gente, não é sobre você saber, é sobre com quem você caminha. Ambiente certo joga você para cima. Faz sentido? O ambiente errado vai lhe paralisar. E se você olhar para todos os slides que eu falei aqui sobre ROI, sabe? Todos têm algo em comum. Você sabe o que é o algo em comum que eles têm? Eles aceleram quando você está no ambiente certo. E acima de tudo, se você não tiver cuidado, eles vão travar se você estiver andando sozinho. Então, você precisa compreender isso. E aí, quero mostrar para vocês, muita gente veio perguntar sobre o Lions, porque, inclusive, quem é do Lions está aqui na frente, fica de pé aí, só para eu saber, o povo do Lions que está aqui. Tá. Para quem não sabe, gente, o Lions é o nosso clube de empresários. Falta faltando gente, está faltando mais gente. São mais de 60 empresários que a gente tem. Pode sentar, obrigado. Então entenda que nesse meu mundo eu entendi umas coisas, sabe? Eu convivo hoje com centenas de empresários. E a diferença de quem cresce, de quem trava, ela é muito simples. O empresário que está acompanhado, ele vai crescer. E aquele que está isolado, ele não vai crescer. Ele vai travar. Então, eu criei esse ecossistema fazem 3 anos. Tá? Um ambiente feito para empresários que querem crescer de forma acelerada e junta e com a base de network que vocês vão conhecer. E aí, mas antes de tudo, eu quero pedir permissão. Eu posso apresentar isso aqui para vocês, sim ou não? Mas eu queria que levantasse a mão quem quer conhecer isso aqui. Obrigado. Então é importante que vocês entendam o que é o Lions. Acima de tudo, esses são meus sócios. Joel, Caio e Flávio. E amanhã, já viu aquela música, Amanhã de Manhã?
Amanhã de manhã, Joel vai estar aqui conversando com a gente. Para a gente entender mais também sobre tudo isso que a gente está conversando. Mas esses são os sócios que eu escolhi estar perto. Que eu saí lá do sertão, fui lá para São Paulo, paguei o preço. Gente, eu invisto hoje em mentorias em torno de 1 milhão por ano. Eu pago o preço. Mas eu já tive muito ROI com isso. Ao ponto de trazer Alfredo numa semana de Black Friday, que sabe que ele é caro para vender, e sentar aqui e conversar. Deixa eu dizer, Alfredo não ia sentar e conversar. Ele fez: Moisés, vamos sentar e bater um papo com o pessoal, jogar a real para eles, eu não quero fazer palestra. Eu disse: você é quem decide. E eu preferi, foi muito melhor do que eu tivesse feito uma palestra, foi a gente contar um passo a passo, o que é a vida do empresário. Mas enfim, vamos seguindo. Ambiente certo muda destino. O Lions Society foi criado para empresários que buscam planejamento estratégico. Depois, posicionamento e autoridade. Marketing e vendas. Gestão e performance. Liderança e influência. Organização financeira. Equity e construção. E inteligência artificial para os seus negócios. Isso aqui é o escopo do que a gente conversa durante um ano que a gente passa juntos. Mas tem mais: network e acesso. Eu consigo dar acesso a quem realmente precisa dentro, debaixo do meu guarda-chuva. E isso é importante. Comunidade e cultura. Vocês notaram aqui que na conversa com Alfredo tinha subliminarmente muita cultura? Conversa sobre cultura? Porque a gente respeita isso. E a gente precisa entender e passar por esses processos. Espiritualidade empresarial é o que eu acredito. Eu acredito na energia espiritual. Quem tem que nos governar é o nosso espírito, nem é o nosso corpo, nem é o nosso cérebro. É o nosso espírito. E a gente também tem dentro desse grupo mentores espirituais. Hoje vocês vão conhecer um, que é o Padre Fabrício. Quem não conhece vai estar aqui com a gente mais tarde. Também a gente tem mais 2 mentores espirituais que são meus amigos, o pastor Cláudio Duarte e o pastorzão André Fernandes. Esse é o nosso ecossistema. Tá? Liberdade e qualidade de vida, sim. Porque a gente se diverte também no Lions. A gente se diverte também. A gente tem qualidade de vida também. E esse é o ponto que a gente tem que entender. E o programa, ele tem 8 pilares. O primeiro pilar é um diagnóstico que a gente faz de tudo, de toda a sua vida, de todo o seu negócio. Que é um diagnóstico 360 onde a gente começa. Segundo, mentorias individuais, 1 a 1. É eu e o empresário. Somos nós, frente a frente. Online ou presencial, o que importa é estar frente a frente. E depois vocês perguntem aqui como é a conversa frente a frente a eles. Porque tem hora que até eu desconheço quando isso tudo termina. Encontros mensais, a gente tem encontro a cada 15 dias, todo mundo junto. Com conteúdo, aula, sobre tudo. Sobre todos os pilares que está aqui. A gente também trabalha muito focado em marketing e vendas. Porque é o que a gente acredita, sem venda não tem caixa. Não tem caixa. A comunidade do Lions, ela é muito forte, todo mundo se ajuda. E a gente interage um com o outro e a gente consegue nos ajudarmos. Acesso direto a mim, através do WhatsApp. Ontem mesmo o Dani disse: preciso conversar com você sobre uma situação do contrato. Aí eu liguei para ela na hora que eu vi a mensagem. Eu nesse turbilhão do evento aqui, tá? Eu liguei para ela, que ela não atendeu. Eu liguei para ela. Pá, chamou. Isso é o que a gente faz. É atender. Minha mulher está aqui, sabe que tem mentorado que liga para mim de madrugada e eu atendo. Por quê? Porque eu sei que ele está precisando de mim naquele momento.
E é assim, preciso de um conselho, eu ligo. E isso é importante, tá? Área de membros exclusiva, gente. Essa área de membros é fantástica, de todos os percursos dos 3 anos que a gente vem com o Lions. Tem muito conteúdo, tem muita aula, tem muito convidado especial também. E as nossas imersões presenciais que a gente tem, que a gente sempre faz 3 imersões presenciais durante o ano, de 2 dias. E a gente faz assim, essas imersões presenciais, uma acontece em São Paulo, 2 dias. Uma outra acontece no Nordeste, também de 2 dias. E a gente faz uma outra de experiência, que a gente vai em fevereiro agora, para Gramado, com todo o nosso grupo de empresários. Vamos passar lá 2, 3 dias, entendendo a experiência de negócio que acontece lá. A gente não vai lá para conhecer como turista, a gente vai lá para conhecer como empresário. E aí, esse é o ponto. E o Lions também tem presente. Acesso ao ecossistema MLS dos meus sócios, Joel, Caio e Flávio. Aqui tem treinamento para o teu time, feito por Joel, ou por Flávio, ou por Caio. Tem treinamento para você também, e tem treinamento para a tua família, porque é isso que a gente acredita. Se o casal não caminhar junto, não vai chegar. E é junto com o filho e tudo. A gente tem esses encontros. E a gente tem esses momentos. E uma outra coisa, a Liga hoje tem mais de 150 clubes de todo o Brasil. E você pode visitar esses clubes, sendo membros da nossa comunidade. Você consegue rodar o Brasil, visitando outros eventos e outros clubes. Quem teve esses dias foi Rômulo. Cadê Rômulo? Rômulo é médico, faz parte do nosso clube. Foi lá para Águas de Lindóia, fez lá uma imersão de um outro clube, porque isso acontece. E há essa troca dentro do processo. E esse acesso ao topo do desenvolvimento empresarial do país é você estar sabendo o supra-sumo, gente. É tudo que está acontecendo no mercado que a gente tem a primeira informação, tá? E a segunda cadeira sempre tem um desconto de 50%. Ou seja, mulher, sócio, marido, quer vir, 50%, a gente acredita. Deixa eu falar que isso aqui é importante agora. Se você está no Lions, tem curso superior, o Lions é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Você sai lá como especialista. Tem uma faculdade que nos chancela o nosso método. Por quê? Porque eu sou professor, pedagogo, fui lá, criei o método. Não é um negócio a ver navio, existe um método. E aí nós apresentamos na faculdade Campos Elíseos de São Paulo e ela foi lá e chancela a nossa certificação. Que isso é importante. Então o lugar de quem lidera, o ambiente de quem expande, a casa de quem vai longe é o Lions. É muito bom eu ver aqui, chamar todos os nossos empresários que fazem parte do Lions e estar aqui conosco hoje. Porque vem, porque tem resultado. E é isso que eu busco. O que é que vai acontecer se você entrar conosco hoje? Poder dar esse passo. Primeiro, amanhã a gente tem, além da palestra de Joel, a gente vai lá para a sala do cinema, depois da palestra de Joel, e vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Você vai ter a oportunidade de estar comigo, com o Joel lá, fazendo perguntas. Acontece a palestra, saindo daqui, a gente vai lá para uma das salas de cinema, para a gente ter esse Q&A. Então, você já garante isso se você estiver dentro, tá? Conosco. Acesso à imersão Método Mar. É uma imersão que eu faço de 2 dias, que eu faço aqui em João Pessoa. Vai acontecer em janeiro, inclusive o stand está ali dos meninos. Levanta aí a mão os meninos do Método Mar.
Levanta aí a mão, Albert. Levanta aí a mão, Augusto. Perfeito. Se quiserem saber mais sobre essa imersão, também é ali. E quem está aqui tem acesso também à imersão. Os Lions que estão nesse ciclo, alguns já fizeram, outros não. É essa imersão, que é 2 dias, marketing, alcance e resultado. É comigo, não tem nenhum convidado. É comigo, a apostila na mão, passo a passo, a gente montando toda a estratégia do negócio, tá? E também o ingresso prêmio do PBXP, que acontece em Campinas em 2026, que a gente já vai anunciar próximo mês, a gente já vai anunciar, e também o ingresso prêmio do Summit Paraíba, que também vai ser realizado o ano que vem aqui em João Pessoa. Então você também já garante o ingresso de estar lá, estando conosco. Porque entendam, não é sobre o preço, é sobre o valor. E o valor é o que a gente compra, o preço é o que a gente paga. E a gente precisa compreender isso. Mas e aí? Isso é o que você vai receber como membro, mentoria estratégica. Quer conhecer o valor de mercado dessa mentoria? Eu vou mostrar para vocês. Tudo que eu falei está aqui discriminado. Diagnóstico, plano estratégico, mentoria individual, encontros mensais em grupo, mentorias de marketing, vendas, posicionamento. Ambiente e acesso, não tem valor. Vocês acham que tem valor? Preste atenção. Eu trazer essa quantidade de palestrantes e mentores para cá. Se eu fosse pagar por cima a palestra desse pessoal, ia dar ali em torno de 2 milhões, só em palestra. Então, acesso é outro valor. Tem mais. A comunidade tem um preço, o plano estratégico tem um preço, o acesso direto, a área exclusiva, acesso ao ecossistema, o diagnóstico, a certificação. Tudo isso tem um preço. Acesso ao ecossistema MLS. É incalculável o preço. Não tem como também precificar. Então isso é o que acontece no diagnóstico nosso. Eu sei que já tem gente com a calculadora aí fazendo a conta de quanto é. Mas pode fazer, daqui a pouco eu ajudo. A evolução de quem decidiu crescer, histórias reais. Vou te falar, tem resultado. E resultado, se vocês quiserem ver, depois pode perguntar a eles aqui, quem não faz parte. Mas também tem o nosso lounge aqui, que tem muita história, muita foto. Eles recebendo, mas também tem isso aqui, ó. A gente tem empresário que fatura e a gente reconhece no palco quem fatura. E o quanto fatura. Tá? E tem uns aqui embaixo que vocês podem perguntar a eles. E vem mais por aí. E os resultados não mantêm eles. Não mantêm. Eles contam a história de quem decidiu liderar. Então é muito sobre isso. Tá? E aí, deixa eu pegar aqui. Independente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Independente de saber o preço, independente de vocês saberem o preço real disso aqui, quem se interessou em querer saber mais sobre isso aqui? Levante a mão. Deixa eu ver aqui, deixa eu sentar aqui. De verdade, não é pelo preço, esquece o preço. Quem realmente se interessou, fica de pé. Fica de pé. Pode ficar de pé. Quem se interessou? Tá, fica de pé, de verdade. Beleza. Cadê o time aí? Vocês, quem foi, pode começar a distribuir. Fiquem em pé, não sentem não. O nosso time vai distribuir essa ficha de aplicação, que inclusive é confidencial. É confidencial para quem está aqui em pé. Levanta a mão, o pessoal está distribuindo aí. Vamos lá, todo mundo distribuindo. Começa a distribuir aí. Para todo mundo, vamos lá. Pode perder tempo não, o pessoal está em pé, vamos lá? E aí, o que é que eu quero só que vocês entendam? Isso aqui tem uma ficha de aplicação, que aqui também não tem o preço, porque tudo é conversado. Esse clube não é pagou, entrou, me desculpe. Esse clube é para quem está pronto. Eu vou falar para vocês, eu já devolvi dinheiro de membro, porque não está alinhado com a cultura. E vocês depois podem perguntar a todos os membros que estão aqui embaixo. Podem perguntar a todos os membros como é. Até antes de vocês preencherem a aplicação, conversem com o pessoal aqui.
para vocês entenderem. Ou está pronto para andar com o processo e querer mudar, ou não adianta. É para quem entende o jogo. É para quem entende o jogo. É para você perceber que o ambiente pode mudar o jogo. Você pode, inclusive, escolher mudar seu jogo hoje. Você pode, sim, mudar o seu jogo hoje. E aí, o pessoal está distribuindo aí para vocês. Preencham, leiam tudo, nos mínimos detalhes. E o que é que vai acontecer? O nosso time vai estar aqui ao lado, no lounge, aqui na frente, para conversar com você. Você vai conversar com o nosso time. Não é uma venda qualquer. Eles precisam entender se você pode fazer parte. Porque eles sabem que para fazer parte disso aqui... E outra coisa, isso aqui não é família. Porque só Deus sabe como é que eu puxo aqui o povo. Só Deus sabe como é usar. Desculpa, na linguagem nossa, os arranca-rabo que a gente tem. De eu cobrar o resultado, de eu ver e dizer, tem isso aqui, porque não faz? Tá. Entendeu? Então assim, compreendo. O valor total de mercado é isso aqui, ó, 163 mil. Se você for fazer a conta do que estava ali. Então assim, e aí, o que é que vai acontecer? De tudo que eu falei, você vai preencher isso aqui, preenche a aplicação, vai conversar com o nosso time, para você entender o que é que faz, como é a possibilidade de você fazer parte. E isso é importante, e isso é o que a gente precisa entender. E aí, estou já finalizando, as 6 experiências que definem o Lions, são essas aqui. A primeira, as mentorias individuais, 1 a 1, eu escutando e tentando resolver junto com você. A segunda, os encontros que a gente tem de conselho. A terceira, as imersões presenciais. Deixa eu contar uma novidade que eu não contei. Vocês vão olhar aí na aplicação. A gente tem uma imersão empresarial o ano que vem, que vai acontecer em Lisboa, Portugal. Eu queria ter vocês conosco lá, porque a gente já vai estar com uma turma muito grande e queríamos ter vocês. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita e a gente tem que pensar também na internacionalização das coisas, dos nossos negócios, tá? Plataforma de membros, conexões e network de alto nível, vocês viram aqui, e está dentro da liga da MLS. Isso é uma das coisas que mais a gente valoriza também dentro do nosso programa. É você conversar com outros empresários membros de todo o país. E é isso. E aí eu quero só que vocês entendam o que fazer sentido de estar. Vejam esse vídeo aqui. Bota o som aí. Tá falando o som. Volta aí para a gente ver. Dá um play aí. E volta aí para a gente ver. O que é um pouco do que a gente faz, um pouco do que a gente conversa. Vamos ver se dá certo passar. Se não der, depois eu passo. Mas tente aí e bota o som. Você já se perguntou o que acontece quando empresários visionários se reúnem, não para competir, mas para crescer juntos? O Lions foi criado para reunir mentes que não cabem no comum. Aqui não tem palco e plateia, todo mundo é protagonista. É onde ideias ganham forma e negócios propósito. O Lions é um clube de empresários que sabem que crescer sozinho é possível, mas crescer junto é exponencial.